Olá, olá! Eu sou a Gabi, mentora de finanças pessoais e investimentos, e eu tenho passado aqui um tempo com vocês fornecendo conteúdo sobre como ter controle sobre o seu dinheiro para que você possa viver uma vida mais leve, uma vida com acesso a coisas mais prósperas, uma vida mais livre, onde você não precisa só se preocupar com o dinheiro e você possa ter tempo para viver os seus sonhos, para você viver a vida que você sempre sonhou. E com base nisso, eu tava comentando numa live que eu tinha acabado de iniciar, só precisei interromper e iniciar mais uma vez, porque o André deu uma conectada aqui no meu celular, as pessoas que estavam na live já viram. Mas eu quero contextualizar você o que eu vou começar a trazer no conteúdo de hoje e que vai ser um conteúdo fixo aqui pra você. Eu senti queimar no meu coração uma necessidade muito forte de falar com as pessoas sobre princípios. Porque quem já acompanha um pouco aqui os conteúdos sabe que eu trago dicas e algumas orientações estratégicas para você poder controlar um pouco melhor o seu dinheiro, aprender a lidar com as finanças da sua família, saber aonde você investe, saber como produzir, fazer mais valor, gerar mais valor para a sociedade para que você possa ser melhor remunerado. Enfim, entre várias outras dicas de como sair de dívidas, como conversar melhor com o seu companheiro ou companheira a respeito de dinheiro, né? Mas eu tava sentindo que as coisas estavam se perdendo um pouco. Que por mais que eu falasse sobre dicas e orientações sobre o dinheiro para as pessoas, existia ainda uma fissura na pedra. Eu tava sentindo que um dos pilares para eu falar sobre dinheiro estavam abalados. E eu tive um insight, foi nessa noite, mais precisamente, eu tive um insight para que eu começasse a falar com as pessoas a respeito de princípios. Então eu quero dizer para você que está aí do outro lado, que além da gente trazer conteúdo sobre finanças, investimentos, eu também vou começar a trazer para você um conteúdo que trabalha a sua base. Bom dia, Fran, seja bem-vinda. Eu vou começar a trazer um conteúdo que eu vou chamar de princípios. Toda semana eu vou soltar 2 vezes por semana um conteúdo que fala sobre princípios e valores que até hoje norteiam as minhas decisões, o meu comportamento e que me fizeram ter os resultados que eu conquistei. E que pode te ajudar aí do outro lado também. Porque eu tava percebendo que eu tava, como um chefe de obras, eu tava ajudando as pessoas a organizarem as vidas financeiras delas, mas eu tava começando essa reforma pelo telhado. Eu tava começando pelo telhado porque as pessoas estão com um teto de vidro no que diz respeito à organização financeira, muitas vezes elas não sabem como se organizar, elas às vezes estão enroladas, endividadas, elas estão passando por dificuldade, e eu tava começando a reforma, a ajuda por ali. Só que eu percebi que, assim como numa obra, você não começa a reforma pelo telhado, você tem que olhar o fundamento primeiro. Como qualquer construção sólida, você começa pelas bases. E eu tomei essa decisão. Eu sei que pode gerar para você uma confusão, né? De você pensar assim, poxa, mas como que isso vai levar eu ter uma vida com controle financeiro? Como que isso vai me ajudar? Esse tipo de conteúdo vai me ajudar a ter controle sobre o meu dinheiro e poder viver uma vida mais leve, mais livre, mais abundante. Eu vou te dizer que esse conteúdo tem total relação ao que você está buscando na sua vida, de ter uma liberdade financeira, de ter uma vida mais ajustada, porque se trata de princípios e valores que são a base de tudo. E eu vou chamar exatamente assim esse tipo de conteúdo, princípios. Essa live vai tratar de conteúdos que eu me baseio para fazer toda a estrutura das minhas mentorias, do meu curso, dos meus relacionamentos, tanto familiares quanto de amizades, da minha conduta ética do meu trabalho. E acredite, essas sementes que eu vou plantar em você a partir de agora, se você tiver paciência, se você tiver disciplina para consumir esse conteúdo e aceitar que não são princípios que eu escrevi ou que você vai poder contestar, são apenas regras e princípios do jogo. Elas existem independente de você acreditar e aceitar. Só que a sua vida vai ficar muito mais fácil se você começar a colocar em prática isso que eu vou te passar. E eu já vou te contextualizar. Esses princípios eu vou tirar de um único livro, talvez de 2, tá? Mas o foco do conteúdo das lives princípios, elas vão ser tiradas todas da Bíblia
e do livro do Rei Dalio, que vai ser o Princípios. Eu tenho ele aqui também pra mostrar. Pra você. Olha só. Toda a base desses conteúdos que eu vou passar vão ser desses 2 livros, que pra mim tem sido livros norteadores. Olha aí, ó. Se você for construir uma casa, você tem que comprar tijolos, você tem que comprar alvenaria, ferro e um monte de coisa, né? Pois é. Se você quer construir uma base sólida para que a sua vida financeira prospere, eu vou te trazer aqui princípios desses 2 livros. A Bíblia, que talvez você já conheça, a Bíblia que foi um best-seller mundial, né? É um livro que traz toda a base de políticas, sistemas econômicos, sistemas governamentais, sistemas financeiros. Ela tem tudo aqui, eu vou te mostrar isso. E também o livro Princípios do Rei Dalio, que traz muito da interpretação aqui bíblica para cá. O Princípios do Rei Dalio, que talvez é um livro que você não conheça, ele foi muito bem avaliado por uma pessoa que eu tenho bastante consideração, uma referência, né, mundial, que é o Bill Gates. Talvez você conheça porque foi ele quem desenvolveu a Microsoft, né? Ele era, na verdade, o sócio da Microsoft e esse livro foi recomendado por ele, então eu tenho um apreço muito forte. E a Bíblia, porque é a minha maior referência de vida. Maior referência de vida porque a pessoa que mais influenciou pessoas e que foi um líder que há mais de 2000 anos morreu, mas ainda tem seguidores, foi a Bíblia. Que conta a história de Jesus e como ele fez para ser uma referência e como ele fez para prosperar, além da história de inúmeras pessoas que seguiram esses princípios e que tiveram uma vida abundante. Eu quero isso para sua vida, eu quero isso para minha vida. Eu já prego isso, eu já vivo isso, na verdade, e eu percebo o quanto que dá resultado. Eu não quero ficar com isso só pra mim. Eu tomei essa decisão e eu fiquei bem receosa, eu fiquei bem relutante de compartilhar, mas eu sei que às vezes a gente precisa fazer algumas coisas que no começo a gente não entende o porquê, mas lá na frente a conta fecha. Então, quando você começar a ter resultados com as coisas que eu vou te ensinar aqui, eu com certeza vou saber no meu coração o porquê que eu comecei nesse dia aqui, dia 9 de agosto de 2021, a falar a respeito disso. E começou, eu não vou parar mais. Eu vou falar para você 2 vezes na semana a respeito disso, para que você possa ter de verdade uma transformação na tua vida, tá bom? E como que vai funcionar esse tipo de conteúdo? Eu sempre vou trazer um trecho de um desses 2 livros que a gente vai se basear e vai conversar um pouco, para ver como que você pode aplicar esse princípio na sua vida e começar a ajustar algumas lacunas que possam estar aí danificadas ou prejudicadas. Assim como em um prédio, quando a estrutura está danificada, ele corre risco de demolir, né? Corre risco de desabar. Você também, aí do outro lado, se não tiver uma estrutura com princípios e valores fortes, você a qualquer momento corre o risco de desabar. Existe uma historinha que dizia o seguinte: haviam 3 irmãos que foram designados a construir uma casinha. E esses 3 irmãos poderiam escolher entre os materiais que quisessem para construir essa casa. Só que eles tinham um risco que eles precisariam se proteger. Eles precisariam construir essa casinha no meio de uma floresta. E nessa floresta existia um animal selvagem que poderia atacá-los. Então eles precisavam fazer com que essa casa que eles fossem construir os protegesse desse risco. Só que a escolha do material, de qual que vai ser a técnica para construção, cada um dos irmãos poderia escolher a sua. E aí, dentre os 3 irmãos, tinha um que era mais apressadinho. E aí ele queria ter uma casa mais rápida. O que ele fez? Ele pegou um pouco de palha e construiu a casa dele. Com palha, simplesmente. Em questão de 1 semana ele já tinha construído a casa dele e já pôde morar. O segundo irmão, ele foi um pouquinho mais dedicado. E aí ele pensou assim, eu vou construir a minha casa de madeira, porque ela é um pouco mais resistente, se chover ou se dá um vento muito forte, ele já me protege melhor do que aquela casa de palha do meu irmão mais novo. Então, o irmão do meio foi lá e com um pouco mais de paciência ele construiu uma casa de madeira. E aí veio o terceiro irmão. E ele já pensou o seguinte: ora, a minha casa vai ser o meu porto seguro, vai ser o meu castelo forte, né?
é ali onde eu vou conseguir morar, viver, e eu tenho que me proteger daquele risco do animal selvagem que mora na floresta. Então, eu vou ter um pouco mais de paciência do que os meus 2 outros irmãos e vou construir uma casa de alvenaria. Vou usar alguns tijolos, um pouco de barro e vou construir uma casa que vai ser uma verdadeira fortaleza. Só que esse irmão, o mais velho, que decidiu fazer uma casa um pouco mais sólida, ele demorou muito mais tempo do que os outros irmãos. Mas, ao final ali de 1 mês, ele tinha a casa dele pronta. Então, olha só, o primeiro irmão em 1 semana fez uma casinha de palha e já estava pronta. O segundo irmão construiu uma casa de madeira. Umas 2 semanas já estava tudo certo. O irmão mais velho levou mais de 1 mês, mas ele construiu uma casa com uma base mais forte, com tijolos, com um pouco de barro, enfim. O que aconteceu foi que aquele animal selvagem um dia resolveu sair numa madrugada. E ele sabia que esses 3 irmãos estavam morando nessa floresta. Ele precisava atacar, ele queria comer. E aí o que ele fez? Ele chegou na primeira casinha de palha e simplesmente assoprou a casa e lá estava toda aquela construção, tinha desaparecido com um simples sopro desse animal selvagem. E aí, você já sabe o final, que atacou aquele irmãozinho, né? Que afinal não se protegeu direito. A segunda casa, que era de madeira, o lobo teve que se esforçar um pouquinho mais, ele soprou mais forte, o animal selvagem, na verdade, né? Jogou uns ventos mais fortes e também conseguiu fazer com que os pregos da madeira fossem se soltando e atacou aquele irmãozinho. Agora, quando ele chegou na terceira casa, de alvenaria, de barro, de tijolos, ele começou a soprar e não conseguiu derrubar, porque a casa estava forte demais. Aquele irmão estava então protegido. Você deve conhecer essa história é dos 3 porquinhos, né? Onde o lobo mau ataca. Mas por que eu tô trazendo ela aqui pra você? Você tem a escolha, você tem o livre-arbítrio de tomar a decisão do que você vai querer fazer da sua vida. Como que você vai querer construir a sua vida? Se você vai querer fazer ela por um caminho mais curto e teoricamente mais fácil, se você vai querer seguir num caminho onde todo mundo tá indo, às vezes as pessoas fazem algumas coisas que você não acha tão certo, mas você tá seguindo a manada, ou se você vai querer se dedicar a fazer a construção de uma vida com princípios, com valores sólidos, por mais que demore um pouco mais para você ter resultado. A escolha sempre vai ser sua, só que há consequências. Para cada escolha que você toma, existem consequências. Então, se você decide seguir os caminhos mais estreitos, os caminhos mais fáceis, teoricamente mais curtos, você pode ter consequências graves nisso. Então, o que eu quero te passar aqui são as ferramentas que vão permitir com que você construa a casa forte. Tá legal? Que você construa a fortaleza. E pra gente começar, o texto de hoje que eu vou te trazer é o seguinte, é um texto que tá escrito num dos livros que eu mais gosto dentro da Bíblia, que é o livro de Provérbios. Esse livro foi registrado a história do rei Salomão. Talvez você conheça, talvez não, então eu vou te dar um contexto dele. Salomão foi um dos homens, se não o homem mais rico do planeta. Ele conseguiu adquirir uma riqueza que, se fosse contabilizada hoje, seria superior a de qualquer governante, qualquer empresário, qualquer pessoa que está empreendendo na era digital, que você sabe os nomes de algumas pessoas que são extremamente ricas. Salomão provavelmente ultrapassaria essas pessoas em fortuna. Por quê? Ele entendeu alguns princípios, Salomão era rei e entendeu alguns princípios muito cedo e conseguiu aplicá-los na sua vida. E por isso ele teve tanta riqueza. Então o livro de Provérbios é um dos livros que mais impactaram na minha vida de verdade. E o livro de Provérbios, ele está como base de vários outros livros sobre finanças. Olha que interessante. É um livro que foi escrito há mais de 3.000 anos, porque o Salomão viveu antes da era de Jesus, né? Então, é um livro fascinante, porque quando você começa a entender e interpretá-lo, você começa a ler outros livros também de finanças e você percebe que os princípios dele estão lá. Inclusive naquele outro livro que eu te recomendei, do Rei Dário. Tá lá os princípios da Salomão. É muito interessante você ver que algumas estruturas financeiras, como alguns bancos, algumas empresas altamente lucrativas, foram construídas com base nos conceitos que o Salomão escreveu nesse livro do Provérbios. Então presta atenção, porque é um conhecimento valioso, por mais que ele seja milenar.
e você às vezes teve dificuldade de entender, porque eu conheço milhares de pessoas que têm em casa uma Bíblia, mas que nunca conseguiram entender o que está escrito ali. Assim como eu vejo muitas pessoas tentando investir no mercado financeiro, controlar o seu dinheiro através de uma planilha e não conseguem, porque não foram ensinadas a interpretar isso. E eu quero te trazer aqui uma interpretação muito simples e como isso se conecta à parte do controle financeiro, que eu te disse que iria fazer com que tudo conseguisse convergir, né? Que tudo conseguisse se conectar ao tema financeiro. Então vamos lá. Eu vou ler um trecho de uma passagem aqui do Provérbios para que a gente possa contextualizar esse ensinamento. Olha só. O texto que eu vou ler para você hoje está lá no livro de Provérbios, no capítulo 2. Eu vou ler alguns trechos que me chamaram mais atenção desse capítulo para que a gente possa discutir um pouquinho aqui. Se liga na parada. As recompensas da sabedoria. A sabedoria vai ser o primeiro princípio que a gente vai trazer nesse conteúdo. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guardam os que lhe obedecem. Assim, você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Pessoas que têm prazer em fazer o mal. Pessoas desonestas em que não se pode confiar. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Os homens direito de caráter viverão nesta nossa terra, mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Esse primeiro capítulo que eu trago para você nessa sequência de conteúdos, princípios, ele quer dizer algumas coisas. Eu destaquei aqui para que você possa entender o que o Salomão quis trazer nesse contexto, né? Primeiro ponto que ele traz, a busca pela sabedoria. Se você quer construir um império, assim como Salomão conseguiu, com fortuna, com influência, que é lembrado até hoje por centenas de milhares de pessoas, construa uma caminhada que você busca pela sabedoria. Eu ontem tive a oportunidade de responder algumas perguntas aqui no Stories do Instagram, onde as pessoas colocaram qual que foi o princípio mais valioso que os pais delas deixaram, visto que ontem foi o Dia dos Pais. E vieram muitas respostas no sentido de conhecimento, né? Meu pai sempre quis que eu buscasse conhecimento, que eu estudasse mais, que eu tivesse sabedoria, que eu pudesse viver uma vida melhor do que ele viveu. Pois bem, quem busca pela sabedoria encontra as chaves da prosperidade. Por quê? A sabedoria, ela está atrelada ao entendimento das coisas. Quando você entende como as coisas funcionam, você gera crescimento, porque você entende como funcionam as regras do jogo. Perceba como algumas pessoas no mundo, poucas pessoas na verdade, são responsáveis por controlar toda a outra massa, toda a massa mais volumosa da população. São menos pessoas ricas do que pobres. A população mundial, em geral, tem muito mais pessoas pobres do que pessoas ricas. Por quê? Existem pessoas ricas que, por mais que elas não acreditem em Deus, que elas não tenham uma religião, elas seguem princípios. Porque a natureza ela é cheia de regras para que o jogo funcione e prospere. E aí tem aqueles cidadãos que são empresários, por exemplo, de uma grande corporação, que eles entendem que a sabedoria é a chave da prosperidade. E que a chave da prosperidade, estando associada ao entendimento das coisas, eles conseguem manipular as pessoas. Olha que interessante isso. Quando você tem sabedoria, você tem conhecimento. O conhecimento, ele gera crescimento, porque a raça humana foi feita para crescer, não para sobreviver igual aos animais que não conseguem raciocinar. Então, as pessoas que têm conhecimento, elas conseguem crescer. O crescimento, ele gera liberdade, porque você pode escolher. Quando você cresce, quando você evolui, por exemplo, na sua carreira profissional, para você tentar entender esse conceito,
Quando você evolui na sua carreira profissional, você passa a ganhar melhor. Vamos dar esse exemplo. Quando você está ganhando melhor e sabe controlar o seu dinheiro, você tem mais poder de escolha, de decisão. Então você vive uma vida mais livre. Você pode escolher se você vai querer trabalhar final de semana, você pode escolher se você vai comprar determinado patrimônio, se você vai viajar com a sua família ou não, aonde que você vai jantar naquela noite. Então você tem poder de escolha. Só que esse poder de escolha, essa liberdade, ela só foi gerada porque você teve conhecimento que foi te fazendo crescer. E quanto mais o ser humano se sente livre, mais acesso à felicidade ele terá. Porque não é possível ser uma pessoa feliz se você vive aprisionado. E talvez a vida que você está vivendo hoje, ela está te aprisionando. Seja num casamento infeliz, seja num emprego que você não gosta mais, seja com amizades que você só mantém porque você precisa se manter aceito por um grupo de pessoas, seja pela empresa que você tem, que você sabe que está afundando, mas você não larga o barco, você vai se afogar junto com a sua empresa. Independente da vida que você esteja vivendo, às vezes você está vivendo aprisionado. Também em dívidas que você conquistou, também no cartão de crédito que você se enrolou para comprar coisas que você nem poderia tanto, mas só para se sentir melhor, para se anestesiar. Então você foi se amarrando, se algemando numa vida que ela já não tem mais liberdade. E é por isso que muitas vezes você tem as coisas, mas se sente infeliz. Olha para sua vida e perceba, assim, em algum momento você já parou e pensou assim: cara, eu tenho tudo, meu Deus, eu tenho uma casa, eu tenho um bom relacionamento, eu tenho um carro, mas eu não me sinto feliz, eu não me sinto realizada. Por que você acha que não se sente realizada ou realizado? Porque provavelmente você está vivendo uma vida de escravidão, você não está vivendo livre, você não tem poder de escolha. Você simplesmente está seguindo a manada, você simplesmente está correndo atrás dos prejuízos que você gerou. Você está correndo atrás de pagar por aquilo que você comprou. Você está correndo atrás de comprovar para a sociedade uma figura, um personagem que você montou. Você às vezes está correndo atrás da aprovação das outras pessoas, seja do teu trabalho, seja do teu grupo de amizade, seja da tua família. Você não está vivendo livre. E é por isso que muitas vezes você está insatisfeito. E o que acontece com pessoas insatisfeitas, com pessoas tristes que têm um cartão de crédito, por exemplo? Elas gastam comprando coisas para se aprovarem, para se sentirem confirmadas, para se sentirem anestesiadas. Olha como um princípio básico, mas muito básico, pode afetar a vida, ou pode estar acontecendo o que está acontecendo aí na sua vida atualmente, pode estar impactando você no seu resultado. É um princípio só. É o primeiro texto que eu te trago, a sabedoria. Ele diz: busque a sabedoria como se você buscasse um tesouro, porque quanto mais acesso à sabedoria você tiver, quanto mais acesso o homem tem na sabedoria, mais próximo à prosperidade ele está. Isso está escrito aqui, não foi eu quem falei, foi um homem que foi riquíssimo há milhares de anos atrás. Presta atenção, criatura. Outro ponto que ele traz é sobre o princípio da integridade. Ele fala aqui: seja honesto, porque os homens bons e honestos serão recompensados, e Deus varrerá da terra aqueles que forem pecadores. Ou seja, se você aí do outro lado tá sempre querendo levar vantagem sobre as pessoas, cuidado, hein? Você pode ser uma desse time aí que vai ser varrido em breve. Olha só como às vezes você pode estar passando por esse processo e você nem se percebeu antes. Você pode ser o tipo de pessoa que diz assim: não, eu sou super íntegra e honesta, mas você vai lá e estaciona na vaga do idoso. Você vai lá e não declara corretamente o seu imposto de renda porque você não quer pagar imposto para o governo. Você diz assim: não, eu ficar dando dinheiro para esses políticos corruptos, ladrões, imagina, não vou declarar imposto. Ah, eu tenho empresa aqui, mas eu não vou passar a nota fiscal. Você acha que você está agindo com integridade? Você acha que a sua vida financeira pode não estar sendo impactada por isso? Eu vou te dar um outro exemplo que talvez seja mais palpável ainda para você. Você pegou uma dívida, você fez uma dívida no banco, você pegou um empréstimo, você não deu conta de pagar, e aí você simplesmente não estava achando uma solução, e aí você tapou os olhos para isso. Você pensou assim: ah, o banco tem muito mais dinheiro do que eu não vou pagar por isso agora, eu não posso.
Se eu pagar por isso, eu vou ficar sem comida dentro da minha casa, os meus filhos vão passar por dificuldade, coitado de mim, eu sou a vítima, eu não tenho como pagar. Você se enfiou nessa dívida e na hora que o banco te emprestou, ele era bom para você. Agora, seja íntegro e honre essa sua dívida. Porque tudo na sua vida pode estar dando errado porque você não está honrando aquele compromisso financeiro. Você pode estar pensando assim, puta, eu sou azarada, nada dá certo na minha vida. Eu tento uma promoção no meu emprego, sempre é uma outra pessoa que passa na minha frente. Eu tento comprar um patrimônio, sempre dá errado. Ou eu comprei uma casa, ela tá cheia de problemas e infiltrações, agora eu preciso resolver. Eu abri uma empresa, os fornecedores só dão calote. O que será que você tá fazendo que tá te devolvendo esse tipo de lição ou de aprendizado? Será que você não deixou alguma coisa para trás mal resolvida? Será que você em algum momento não faltou com integridade e isso está refletindo nos seus resultados? Posso te dar milhares de exemplos. Você pegou um dinheiro emprestado com alguém da sua família e você, ao invés de se preocupar em devolver, você está preocupado em ter uma vida mais luxenta, mais luxuosa. Você está preocupado em reconhecer que, não, eu tenho que me sentir bem primeiro. Eu tô devendo pra um familiar, mas quer saber? É da minha família, ele tem que me ajudar. Não vou devolver o dinheiro pra ele. Ao invés de devolver o dinheiro pra ele, eu vou trocar de carro. Eu vou fazer uma viagem, eu tô muito estressada, vou fazer uma viagem. Devendo pra uma outra pessoa. Às vezes esse dinheiro tá fazendo falta pra aquela pessoa. Ela te emprestou de bom coração, de bom grado naquele momento. Por mais que ela tenha dinheiro em abundância, não importa, o dinheiro não é seu, devolva. Às vezes é isso que tá travando você de avançar. A falta de honestidade também que ele traz aqui nesse texto. Quantas vezes você, de repente, tentou comprar alguma coisa para levar vantagem sobre uma pessoa, ou tentou fazer algum chuncho, sabe, para ganhar aquele descontinho? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou comprar um negócio aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo que talvez faça sentido para levar vantagem. Eu vou fazer um financiamento aqui no consignado no nome da minha avó. É pra mim, mas o dinheiro, né? Minha avó é servidora há tantos anos, eu vou pegar um dinheiro no nome dela. Vou levar vantagem. Será que você tá agindo com integridade? Será que você tá sendo honesto com princípios e com valores que você preza tanto pra você, né? Que é importante? Será que quando você fura a fila no banco, quando você, pega o troco errado no mercado, será que você tá agindo com integridade? Será que quando você faz uma compra na internet e pede devolução, você tá agindo com integridade? Será que quando você compra um determinado produto, ele não tem defeito, você só não gostou, você vai lá e diz que não quero mais, eu quero meu dinheiro de volta, não era o que eu queria? Será que você tá agindo com integridade? Pense a respeito disso. Porque os resultados que você tem, eles são diretamente impactados pelos comportamentos que regem a sua vida, né? Os seus resultados, eles são diretamente um espelho daquilo de como você se comporta, de como você age. Então, se de repente alguma coisa tá dando errado na sua vida, se você aí tá no meio de um caos financeiro, de um caos no seu relacionamento, tenha certeza que isso é só um reflexo de algum momento que você fez algo que não era tão correto assim. Deus é justo, ele não é mau, ele é justo. Ele te deu o livre-arbítrio, ele te deu o poder de escolha. Agir com integridade ou sem integridade é uma escolha sua, está nas suas mãos. Eu tenho muitos exemplos de pessoas que já passaram pela minha vida que em determinados momentos fizeram uma dívida. Eu vou trazer isso pra você porque pode ser uma das coisas que seja mais fácil de você entender o que eu quero te passar. Fizeram uma dívida, não vou dar nomes, obviamente, né? Mas eu vou te dar o contexto. Fez uma dívida e aí, junto com uma pessoa, abriu uma sociedade, né? Fez algumas aquisições ou empreendeu em alguma coisa e não deu certo. Aí, de repente, a pessoa se viu numa areia movediça, com um monte de dívida e o negócio não prosperando. E essa pessoa tinha que pagar essa conta. E aí, o que ela pensou? Não foi eu que fiz essa dívida sozinho. Eu tinha um sócio na época, não vou pagar. Vou abrir uma nova empresa no nome da minha filha, vou abrir uma nova empresa no nome da minha mulher, da minha mãe e vou tocar o meu negócio. Aquela dívida lá atrás, um dia eu resolvo. Não foi só culpa minha.
Foi o meu sócio que não soube administrar direito. E aí, por vezes, abandonava a dívida com milhares de reais para trás e começava a empreender de novo, né, num outro CNPJ, numa outra empresa. Começava tudo de novo, começava a ganhar dinheiro, começava a melhorar o seu padrão de vida, começava a comprar carros melhores, motos melhores, bicicletas melhores, televisão melhor, começava a decorar toda a casa, ficou perfeito, começou a viajar. Ah, meu Deus, que maravilha, né? Minha vida prosperou. Nem se fui pobre, não me lembro. E aí aquela dívida da empresa estava lá atrás. Aí, de repente, isso é uma história real, tá? E de uma pessoa muito próxima a mim, inclusive. De repente, tudo começa a dissolver, tudo começa a desmoronar. Começa a aparecer bloqueio de bens. Ah, mas como é que bloqueou os meus bens? Ora, você estava devendo? Você fez uma dívida no passado e você não honrou com ela. Começou a bloquear os bens. Começou a ter roubo, começou a bater os bens que já tinha, né? Começou a bater o carro, vou gastar uma grana para arrumar. Apareceu uma dívida de não sei quantos anos atrás, agora vou ter que dar um jeito de resolver. E todo aquele dinheiro que a pessoa conseguiu de novo conquistar, evaporou como fumaça. Por que você acha? Consequências. Toda ação gera uma reação. Na minha primeira faculdade, que foi física, eu estudei muito sobre as regras da natureza, as leis que regem a natureza, né? E uma das leis que mais pegava pra mim, além da relatividade, que eu adoro estudar, a questão de Einstein ter quebrado a questão da gravidade, né? De alguns princípios da física com a teoria da relatividade, que eu não vou trazer pra você agora, que senão você vai ficar maluco aqui. Mas uma das regras da natureza mais básicas são a lei da ação e reação. Para cada ação, você receberá uma reação na mesma medida e proporção. Então, se você der um soco aí nessa parede que está atrás de você, se você der um soco na mesa que está na sua frente nesse momento, você vai ter uma reação na mesma proporção que a força que você empregar. Se isso funciona na natureza, você tem que entender que isso vai funcionar com você também. Para cada decisão e comportamento que você tiver, você vai ter algo de retorno. Então, se você decidir não honrar com seus compromissos financeiros, se você decidir que você vai deixar a vida te levar, a vida leva eu, igual o Zeca Pagodinho, né? Você vai ter consequências lá na frente. Às vezes demora muitos anos para a pessoa tomar um tombo, né? Para ela pagar aquela conta que ela fez pro destino dela, né? Às vezes é rápido. Eu não sei se você já passou por algum momento assim, mas eu tenho a acreditar que sim. Porque nós somos seres humanos, né, galera? Então a gente erra com frequência, é normal. Também já errei, já paguei. Olha, eu vou te falar que muitas vezes, por mais que eu soubesse a respeito de princípios e valores, eu já falhei também, eu já dei as minhas derrapadas. Às vezes por ganância, às vezes por insegurança, às vezes por uma necessidade de aprovação. Eu já passei perna em pessoas... Gente, olha só, um dos maiores problemas da minha vida foi por uma questão relacionada à ganância, a querer crescer rápido na minha profissão, e por conta disso eu fiquei cega, escutei pessoas erradas e agi de uma maneira errada com uma pessoa que era muito amada por mim, que eu tinha uma profunda admiração, uma amiga. Fiz mal a ela, fiz mal a mim e paguei caro, muito caro. Então isso que eu tô te trazendo aqui de agir com integridade, agir com honestidade, buscar por princípios, por valores, não significa que você não vai errar, você vai errar, mas se você tiver isso bem solidificado em você, se você tiver isso bem forte, você vai começar a agir menos errado daqui pra frente. Eu sempre uso esse exemplo que eu passei, era uma questão de carreira, tá? Era uma questão de promoção de carreira. Eu me senti ameaçada por uma pessoa que era da minha equipe, que era uma amiga, e aí eu comecei a me comportar com muita agressividade, sabe? De querer me superar dela, de querer ter mais resultados do que ela, e aí entrei na pilha de pessoas erradas e comecei a achar que ela era errada e não eu, e todo o ambiente contribuiu para que aquilo fosse ruim e se transformasse num caos, enfim. E aí a competitividade em excesso gerou atritos, e é por isso que eu te digo que eu fiz mal a essa pessoa.
essa busca pela ganância, né? Pela eu quero ser promovida, eu quero ser reconhecida, olha só, eu quero ser aprovado pela sociedade, eu quero me sentir reconhecida por aquela equipe, por aquela profissão. Isso me fez correr tão rápido que eu atropelei algumas pessoas no caminho. Se valeu a pena? Claro que não valeu. Mas eu aprendi. Foi necessário. E naquela época, meu Deus, isso fazem quantos anos? Uns 5 ou 6 anos atrás. Eu não tinha toda essa base que eu tô te passando agora. Não tinha mesmo. Essa base eu comecei a construir há uns 3 anos atrás. E, na verdade, eu comecei a edificar essa questão da presença de Deus na minha vida, né? Há uns 3, 4 anos atrás, com mais força, né? Que foi quando eu encontrei uma pessoa muito importante que fez o rumo da minha vida virar. Não foi o André, foi uma outra pessoa, né, que acabou me ajudando a espiritualizar, e o André veio junto com a gente nessa onda também. Mas foi uma pessoa que me falou a respeito disso. E um dos primeiros livros que essa pessoa me recomendou ler foi Provérbios. É muito louco. Como às vezes o que eu falo pra vocês pode impactar daqui a 1 ano na tua vida, daqui a uns 2, 3 anos na tua vida, ou quem sabe mês que vem já. Tudo é uma questão da sua proporção, da sua entrega, de como você vai se dedicar a colocar esses princípios fortes na sua vida para que a partir de agora você consiga seguir uma vida mais próspera. Bom dia para quem está entrando aí na live. Então, o que eu queria te entregar nessa manhã era esse conceito. 3 pilares básicos para que você possa começar a reavaliar o seu comportamento e permitir com que os seus resultados venham a melhorar. 3 princípios em um único capítulo. Sabedoria, busque pela sabedoria mais do que você busca a prata e um tesouro. Integridade, seja íntegro em tudo que você fizer. Se você prometer algo para uma pessoa, cumpra. Se você ganhar um troco errado, devolva. Se você tiver que pagar tributo sobre as vendas que você faz na sua empresa, pague. Por mais que os administradores do seu governo não sejam bons, seja íntegro você. Não fure a fila. Não pegue uma vaga de uma pessoa que não é você, né? Não pegue a vaga do idoso, do deficiente físico. Não pegue um benefício que não cabe à sua condição financeira. Seja íntegro. Quanto mais íntegro você for, melhores os seus resultados financeiros também serão. Acredite em mim. Se você está pagando imposto, é porque você está ganhando dinheiro. Continue pagando. Quanto mais imposto eu pago, mais eu sei que a minha empresa está crescendo. Mais eu avanço. Quanto mais íntegra eu sou em entregar a verdade para as pessoas, mais valor eu agrego, mais pessoas querem o meu trabalho. Lá na tua empresa a mesma coisa, se você tem que vender alguma coisa para um cliente seu, que você é empregado de uma empresa, não faça só porque a empresa está mandando você fazer. Haja com integridade. Não enfia alguma coisa de goela abaixo para o seu cliente só porque foi mandado pela sua empresa. Entenda que o valor de integridade impacta diretamente seus resultados. E o terceiro ponto, siga o exemplo dos bons, porque é os bons que permanecerão governando sobre a terra. Sempre vai ser assim. Os bons não necessariamente são as pessoas que pregam a mesma fé que você, que são da mesma opinião que você. Não, são só pessoas que seguem princípios e respeitam o tempo de cada uma e as regras da natureza. E com isso eu fecho o nosso primeiro conteúdo relacionado a princípios. E eu vou te trazer aqui, toda semana, 2 vezes por semana, um conteúdo relacionado a isso. Depois você deixa aqui embaixo um comentário do que você achou, se tem alguma coisa que você gostaria que eu trouxesse, né? Eu vou trazendo temas aleatórios sobre princípios, mas se tem alguma coisa que tá te incomodando, se for melhor para você, me manda no direct, me manda uma mensagem particular. Para você que tá vendo esse conteúdo no YouTube, manda lá no meu Instagram também, segue a gente lá na rede social, onde você consegue ter um contato mais direto comigo. Eu tenho certeza que isso pode mudar o seu jogo. Tá legal? Um grande beijo para você e uma ótima semana.